Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando nosso evangelho diário, este momento que todos nós nos unimos em um só pensamento, elevado até a Deus nosso Pai, com o nosso coração aberto a Jesus, e estamos aqui com as portas da nossa alma aberta para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam, meus irmãos, todos muito bem-vindos, que possamos ter hoje um dia de muita paz com Jesus, um dia de serenidade interior e de muita força para conseguirmos enfrentar tudo que Deus desejar ao longo do nosso dia. E bom, meus irmãos, hoje vamos iniciar aqui a nossa reflexão desta terça-feira, trazendo aqui pra gente algumas palavras de Jesus que foram registradas para nós lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Jesus diz a todos nós: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Meus amados irmãos, estas palavras do Cristo são muito conhecidas por nós. Frequentemente, até mesmo aqui no Evangelho diário, nós compartilhamos sobre o vigiar e orar, não é mesmo? Ou em nosso dia a dia, sempre nos lembramos deste pedido, deste ensinamento de Jesus para todos nós sobre vigiai e orai. Mas, meus irmãos, vejamos aqui que na narrativa de Marcos, Jesus ele diz algo antes aí desse vigiai e desse orai. Cristo diz olhai. Ou seja, Jesus está nos convidando a olhar, a vigiar e a orar. E quando nós acrescentamos aqui esse olhar antes, muda um pouquinho a perspectiva desse ensinamento de Jesus. Porque Cristo não está apenas nos ensinando, nos convidando a vigiar e a orar diante das situações da nossa vida. Mas Jesus está pedindo primeiro de tudo, olhar, depois vigiar e depois orar. Então, meus irmãos, pelas palavras do nosso querido Espírito amigo, que está sempre aqui conosco nas nossas reflexões sendo citado, o querido Emmanuel, em tua obra Vinha de Luz, Emmanuel diz para a gente exatamente sobre essas palavras de Jesus. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir para que a vigilância não seja incompleta. Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Meus amados irmãos, essas palavras de Emmanuel estão nos chamando um pouquinho aqui a atenção para que a gente não se esqueça do olhar. O olhar primeiro, depois o vigiar e depois o orar. Então, diante das situações da nossa vida, em nosso dia a dia, ao longo da nossa semana, porque estamos aí iniciando mais uma semana de reflexões, ao longo do nosso dia a dia, podemos nos deparar com situações diversas. Tanto situações agradáveis a nós, quanto também situações que irão abalar os nossos sentimentos. Situações inesperadas, notícias inesperadas, acontecimentos que não estávamos
preparados para aquilo, ou até mesmo desafios, dores físicas, dores morais. Então vejamos que diante de todos esses ocorridos que podem chegar no nosso dia a dia, vamos aplicar o ensino de Jesus? Primeiro, olhai. Ou seja, examinemos a situação que nos chega com paciência, meus irmãos. Antes de tomar uma atitude, antes de agir, antes até mesmo de reagir, porque muitas vezes as coisas nos acontecem, a gente reage sem pensar muito bem, sem filtrar e sem ponderar, só reagimos. Então, quando a gente olha uma situação, primeiro, examinamos com paciência antes de tomar qualquer atitude quanto a essa situação. Ponderemos o que está acontecendo. Examinemos com os olhos da alma voltados a Jesus. Isto que está nos ocorrendo. Examinemos com fé no coração. Examinemos sobre a ótica de Jesus o que nos ocorre. Então olha como que o olhar que Jesus coloca primeiro é importante para nós. Olhemos, examinemos o que está acontecendo, ponderemos. Depois, vigiemos. É o que Jesus nos convida. Mas esse vigiar não é vigiar ao próximo, não é vigiar a um terceiro, é vigiar a nós, vigiar o nosso coração, vigiar o nosso interior, vigiar a nossa alma. Porque diante dessa situação que nos acontece, nós estamos olhando e examinando ela. Sentimentos irão surgir em nós, pensamentos e ideias irão florescer. Então vigiemos essas ideias, vigiemos esses pensamentos e esses sentimentos, para nós não darmos abertura às ideias maliciosas, aos sentimentos que preferem passar pela porta larga, para que a gente não dê ouvidos aos nossos próprios pensamentos ainda muito enraizados na inveja, no ciúme, no egoísmo, no orgulho, aqueles sentimentos baixos, meus irmãos. Vigiemos o nosso coração, o que a gente está sentindo. Vigiemos a nossa percepção, o nosso olhar diante do que está nos acontecendo. E nesse vigiar, meus irmãos, podemos nos questionar a forma como estamos enxergando esse problema, esse desafio, o que o outro nos falou, a situação que nos aconteceu. A forma que estamos enxergando isso é sob a ótica de Jesus? É sobre a ótica da paciência, dos sentimentos elevados, ou estamos nos deixando levar pela reatividade, pela impulsividade, pela raiva do momento? Então é vigiar o patrimônio do nosso coração. Bom, e por último, não menos importante, Jesus coloca o orar para nós. Já olhamos, ou seja, analisamos a situação, vigiamos o patrimônio do nosso coração, agora chega o momento do orar. E precisamos nos lembrar que as preces, elas não são apenas palavras, mas toda atitude nossa alinhada com Deus nosso Pai é um ato de prece. Toda atitude, meus irmãos, que tem o pilar do amor, da bondade, da caridade, então, aquela atitude que a base, o pilar dela é segundo o que Deus deseja, meus irmãos, isso também é um ato de prece. Então aí Jesus nos convida a orar, ou seja, pensamentos e atitudes alinhados com Jesus e com a bondade de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, porque quando nós, diante de um desafio da vida, nós olhamos aquela situação, olha o olhar que Jesus nos convida.
olhamos aquela situação com paciência e vigiamos o patrimônio do nosso coração para que o desânimo não chegue, para que as ideias de desistência não dominem o nosso interior, nós passamos para o orar, que pode ser o elevar o pensamento a Deus, pedindo auxílio para aquele momento, pedindo ajuda, pedindo amparo a Jesus, aos bons espíritos também. Então esse é um exemplo de como a gente pode colocar em prática o olhai, o vigiai e o orai que Jesus nos convida, meus irmãos. Se todos nós colocarmos exatamente esses 3 verbos aqui em ação antes de qualquer atitude nossa, meus irmãos, com certeza estaremos aí um passinho a mais na estrada com Jesus, um passo a mais no caminho do bem, meus irmãos. É como se Jesus, ele estivesse realmente quando ele diz isso, olhai, vigiai e orai, é como se o Cristo tivesse nos solicitando para colocar esses 3 verbos em ação antes de qualquer atitude nossa. Porque aí dessa forma, meus irmãos, o nosso coração, os nossos pensamentos estarão muito mais alinhados com Jesus. Bom, meus amados irmãos, que essas palavras possam ser muito proveitosas para todos nós. Vivendo elas, meus irmãos, poderemos evitar muitas desavenças, poderemos evitar muitos desentendimentos e muitas discórdias em nossa vida, porque vamos ponderar um pouco mais antes de agir, antes de falar. E antes de tomarmos qualquer atitude, vamos elevar o pensamento a Deus para que a nossa ação seja conforme Deus deseja. Bom, meus irmãos, que essas palavras possam ser grandes sementes cultivadas em nosso coração. A mensagem de hoje ela foi inspirada na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se encontra no capítulo 18, item 5, meus irmãos, uma mensagem muito proveitosa para todos nós. Bom, e lembremos também que esta nossa mensagem de hoje é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos. Uma excelente terça-feira para todos nós e que possamos hoje começar a dar um passinho a viver essas palavras aqui do Cristo. Olhar, vigiar e orar. Bom, meus irmãos, fiquemos em paz e que assim seja.